Hoje, galera, a gente vai falar sobre o verdadeiro monte tripé 5 em 1 da Freewell. Este tripé que tá guardadinho aqui no case de transporte dele, que a Freewell me enviou, mas como sempre, galera, eu tenho total liberdade para falar para você tudo que eu gostei e tudo que eu não gostei tanto nesse tripé. Então, bora pro vídeo que você vai saber se é uma boa compra ou não. A gente tem que começar falando sobre a versatilidade deste equipamento. Olhando para ele aqui, você diz que ele é um tripé normal, comum, bem acabado, bonito, de fibra de carbono, com alumínio, muito bem construído. Mas este tripé da Freewell vai muito além de ser apenas um tripé normal. Como eu falei, a Freewell fala que ele é um 5 em 1. E o que é exatamente esse 5 em 1? O tripé tem tantas formas de montagem que a Freewell manda essa cartilhazinha aqui mostrando quais são os 5 modos dele. Então a gente tem aqui no modo 1, ó, modo tripé. Este aqui é o modo convencional dele, que você vai utilizar ele como um tripé normal, sem problema nenhum. Modo 2 a gente tem o Desktop Mode, que aí você acopla as pernas menores nele, ele vem com pernas menores, e aí você tem um tripé de mesa mesmo, é muito legal. Me faltava aqui no meu setup um tripé menor, e aqui eu consigo ter esse tripé menor. A gente tem ainda o modo monopé convencional, que você solta uma das pernas do tripé aqui e transforma ele num monopé. A gente tem ainda este modo de monopé, que vai ter os pés de galinha ali, que dão uma estabilidade extra pro monopé, que é muito legal, que você pode transformar o tripé nesse modo também. E por último, galera, a gente vai ter esse modo de cajado de caminhada. Sim, galera, isso aí eu fiquei impressionado. Tem como você soltar a perna aqui e ter uma handle macia e uma ponta bem pontuda ali para cravar na terra, cravar nas pedras aqui com este tripé. É interessante observar que normalmente só uma das pernas vem com essa handle mais macia, que é exatamente para você poder utilizar ele como um monopé de forma confortável. Aqui são duas com esta handle, porque você vai precisar de 2 cajados para caminhada, então os dois precisam ter esse neoprene aqui para tornar ele mais firme, mais confortável para você utilizar. Então a versatilidade desse tripé realmente é impressionante. A gente até poderia falar em um 6º modo com este acessório aqui, ó, que é o plate que acompanha o tripé, que ele consegue funcionar como um plate para segurar smartphone. Você vê que ele tem uma molinha aqui, ó, e você consegue prender o seu smartphone aqui, e aí ele vai preso por baixo aqui, ó, no arca suíce do tripé. Então ele vem com esse plate que você consegue conectar celular aqui, muito legal. Então daria para até falar em 6 modos de utilização, sendo um com câmeras e um com smartphones. Muito completo, realmente muito completo. E é importante destacar que todos esses modos você não vai precisar de ferramentas extras. Você apenas com o tripé em si você consegue fazer todos esses modos. Lembrando que ele vem com uma ferramenta inclusa aqui, ó, que é aqui nesse gancho que você utiliza para colocar mais peso para dar estabilidade. Você tem uma chavezinha ali, ó, na ponta. Isso aqui é uma chavezinha. Você utiliza ela para soltar essa coluna central aqui que você vai precisar soltar, principalmente para o modo de mesa, né, para você deixar ele como um tripé de mesa. É muito bem pensado. Realmente a Freewell pensou assim, eu tenho que ter um tripé super versátil, que a qualquer momento eu posso desmontar ele e remontar em outra forma. Sobre a construção do tripé aqui, galera, eu devo dizer que impressiona bastante a construção. Ele é todo de fibra de carbono, ou de metal, de alumínio. Dificilmente você vê plástico aqui nesse tripé, realmente ele não tem peças de plástico mesmo. Tudo aqui que você pega ou é emborrachado, ou é metal, ou é fibra de carbono, ou é neoprene, que nem tem aqui. Ele realmente é um dos melhores tripés que eu já vi em termos de construção. É impressionante o que a Freewell conseguiu aqui. A cabeça em si realmente é muito top. Você tem controle super suave, vou falar mais depois. É muito bem construído, parece ser bem durável. As braçadeiras aqui, ó, que é como você libera o sistema para estender ele, parecem ser bem robustas, parece que realmente trava e destrava muito bem. Ele também é super estável, fiz testes de longa exposição com ele, consegui exposições aí de 30 segundos no vento sem problema nenhum, realmente muito estável. Ele também é super compacto, pelo tamanho dele ele consegue ser muito compacto nesse sentido de diâmetro, então ele vai caber em espaços bem apertados no seu porta-mala, na sua mochila.
Também sobre altura, eu considero que ele tem uma altura bem boa, mesmo sem a coluna central estendida, que é a situação ideal que você vai querer utilizar ele, sem estender a coluna central, ele tem uma altura bem boa aí, então você vai conseguir filmar entrevistas, fazer fotografias sem ter que se abaixar, sem ele estar com a coluna central estendida, que é onde você vai ter mais estabilidade, onde ele vai ser mais firme, realmente vai te dar melhores resultados, tá? Quando a sua coluna central não está estendida. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma função que eu achei bem legal, galera. Normalmente nos tripés você tem esta trava do pan, que é para você girar ele aqui 360 graus. Esse é o padrão da indústria, você ter apenas este giro. Mas aqui você tem também outra trava aqui em cima, que não é essa aqui é para você prender a sua câmera, que é essa aqui, que te permite girar aqui também, ó. Isso é bem legal, eu achei bem interessante e pode ser útil principalmente quando você está no modo vertical, por exemplo. Deixa eu pegar a câmera para mostrar para vocês. Digamos, galera, que você esteja fotografando aqui na vertical e você não quer soltar a ball head aqui para reenquadrar, então você simplesmente solta aqui, dessa forma aqui, ó, galera, você consegue reenquadrar na vertical de forma super precisa, sem ter que mexer na sua ball head aqui, ó. Em outros tripés, eu teria isso aqui travado, certo? E aí, se eu quisesse reenquadrar, eu teria que soltar a ball head. Só que aí, ó, por exemplo, ela gira um pouco para cá, um pouco para lá. Eu perco precisão desse movimento na vertical aqui. Com esse modo que eu deixo a ball head travada e giro apenas aqui, no pan da cabeça aqui em cima, ó, eu tenho muito mais precisão. Eu gostei bastante dessa função, galera. Achei muito legal. Algo bem interessante, galera, que eu vi aqui também, é que esse knob aqui, ó, que solta a ball head, ele tem um throw, assim, um ajuste que você consegue travar. Por exemplo, aqui, ó, a câmera ficou travada, mas mesmo assim eu vou ter ajustes finos que eu posso fazer com ela travada. Ela não trava de uma hora para outra, que acontece muito em alguns tripés. Essa aqui, ela consegue, se eu quiser travar mesmo para não mexer, ó, que ela não mexe mais, ela não sai do lugar. Mas se eu quiser travar e mesmo assim ter como ajustar livremente aqui, ó, a câmera, ela fica em qualquer posição que eu deixo ela aqui, eu tenho como utilizar o knob dessa forma também, o que é muito legal e te dá mais versatilidade e vai te facilitar para fazer ajustes mais finos ali, em que você não quer mexer tanto o tripé. Dessa forma você consegue aqui, com esse knob aqui principalmente, o segredo tá aqui, ó, nesse sistema aqui que eles conseguiram botar, que vai apertando de uma forma bem progressiva e te dá uma trava total se você quiser, ou ele trava, mas te dá a liberdade de você movimentar posteriormente sem ter que soltar completamente a ball head. Isso é muito legal, muito bem pensado pela Freewell. Agora, falando em preço, galera, esse tripé aqui na Freewell, no site da Freewell, você compra abaixo de $300. Salvo engano, agora no momento de lançamento desse vídeo ele está $275. É um tripé com preço justo, eu considero. Não é um tripé barato, sem dúvida alguma. Você encontra opções super baratas na internet, mas você não vai ter um tripé pelo resto da sua vida como vai ser esse aqui. Um tripé super compacto, grande, se você precisa que ele seja grande, e super versátil para você ter 1001 funções. Então, pelo preço que é pedido aqui, eu acho que vale muito a pena a compra, galera. Você vai ter que trazer de fora, vai ter que pagar os impostos, infelizmente, mas vale a pena. É um tripé muito bom que vai durar pelo resto da sua vida. Eu considero uma compra excelente para quem quer fazer fotografia e vídeo. Realmente gostei bastante do tripé. Outro lado positivo, galera, é a bag de transporte aqui. A Freewell não economizou, ela é super bem protegida. Ela tem uns pads internos aqui para deixar ela bem macia. Nesse bolso interno eu consigo botar todas as pernas aqui, ó, menores do tripé para transporte. Então eu vou ter acesso rápido a ela se eu precisar em uma viagem, precisar deixar o tripé com as pernas menores. Tá tudo aqui dentro, tudo que você precisa para o tripé tá aqui dentro nessa case. Ela vem com uma alça para você colocar no ombro também, muito prático. Mas claro, né, galera, o tripé não é perfeito. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que não me agradou tanto, galera. Vamos lá. Para o tripé ser super, super compacto, eles tiveram que diminuir o diâmetro desta coluna central. Você vê que ele fecha muito apertadinho aqui, ó. Se tivesse uma coluna central cilíndrica mesmo ali dentro, você não teria como fechar tanto o tripé assim, ele fica tão compacto como ele tá aqui. Então eles tiveram que diminuir o diâmetro dessa coluna central. Olha como ela é estreitinha ali, ó. E aí, isso vai fazer com que você tenha menos estabilidade aqui quando você abrir a coluna central, tá?
ele vai balançar um pouquinho aqui, ó. Ele tem um pouquinho mais de jogo do que outros tripés de mesmo tamanho que tem a coluna central cilíndrica, certo? Então digamos que aqui foi o custo de você ter um tripé tão compacto quanto esse em termos de diâmetro. A coluna central tem que ser bem fininha, e isso compromete um pouco a estabilidade quando você tiver com a coluna central totalmente estendida, tá? Claro, não significa que com a coluna central você não vai conseguir fazer fotografias de longa exposição ou filmar sem tremer. Consegue, claro que consegue, só não vai ser a situação ideal para o tripé, a situação em que ele é mais estável, beleza? Então tenha isso em mente. Outra questão, galera, é que aquele modo de monopé com os pés de galinha, ele é um pouco inútil, eu consideraria. É um gimmick, assim, é um placebo ali que a Freewell criou para dar mais essa opção, porque a grande função de você ter o pé de galinha ali em monopés que oferecem essa função é que você tem uma ball head ali embaixo, que permite esse jogo sem mexer os pés de galinha do chão. Como é fixa esse meio ali desse monopé, quando você deita um pouquinho o seu monopé, o pé de galinha levanta junto. Então você não tem aquela função que você tem em monopés dedicados com pés de galinha, que tem uma ball head ali embaixo, que o pé de galinha fica fixo no chão, e aí você consegue mudar os ângulos aqui do monopé de forma livre, sem levantar esses pés, tá? Então eu achei um pouco sem sentido esse modo dos pés de galinha ali, porque ele basicamente vai te ajudar a você poder soltar o seu monopé e ele ficar de pé. É basicamente para isso, é para você ter uma função tripé no seu monopé e não de você ter mais flexibilidade no movimento, conseguir reenquadrar no monopé, como seria a ideia do pé de galinha. É um pouco diferente a função ali, é mais para funcionar como um tripé do que realmente melhorar a sua experiência do monopé, entendeu? Essa que é a grande diferença. E galera, realmente foi só esses dois pontos que eu achei assim que, pô, eu acho que poderia ser um pouquinho melhor, mas como eu falei, a decisão de colocar a coluna central mais fina é uma opção, exatamente para tornar ele muito compacto, que eu entendo porque a Freewell fez isso, e também o pé de galinha ali no monopé que talvez seja para outra função do que a que você que vai comprar vai pensar que ele faz. Ele não funciona como um monopé com pé de galinha, ele funciona como um monopé que funciona como tripé. Com certeza esse tripé está entre os melhores tripés que eu já testei, ele é espetacular, construção excelente, eu considero assim uma construção muito boa mesmo, muito bonito também, super versátil para você levar em viagens, sem dúvida uma excelente compra. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, vai ter o link para você comprar aqui na descrição, no primeiro comentário marcado. Não esquece de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!